Ótimo. Gente, iniciando nossa gravação aqui, então, de dúvidas sobre a sessão 6 e 7. Né? Temos aqui a Vivian, vai para 7 também ou vai para sexta? Não, para 6. Tu vai para 6? Para 6. E a Marina também vai para 6? Também. É. Também para 6. Entendi. A 7 é semana que vem. Ah, então vocês duas começaram antes, começaram depois. Não, depois, uma semana depois. Bom, então vamos iniciar como a gente sempre inicia, fazendo um follow-up das sessões anteriores, né? Sessão 5, como é que foi para cada uma de vocês? Então, começando pela Vivian, como é que foi o teu encontro 5? E alguma coisa que você fez na sessão 5 que deu muito certo e outra que você poderia ter feito diferente, que seria melhor ainda. Então, na sessão 5, eu senti a necessidade de ser um pouco mais firme com elas, assim, sabe? Que eu comecei a sentir, assim, que... Assim, eu já tinha sentido nas outras sessões que até na quinta elas vão muito bem, assim, sabe? Até na quinta. Aí na quinta elas começam a se sabotar muito, assim. E aí elas só caem na realidade na segunda quando elas chegam no grupo. E aí eu senti elas, assim, muito, tipo, na segunda, assim, se sabotando. Aí eu senti a necessidade de ser um pouco mais firmes, tipo, mais firme com elas, de trazer elas mais para a realidade. Aí no fim, eu acho que o grupo, o 5, eu tive a sensação que o conteúdo fechou bem certinho com essa queda delas, assim, de, tipo, elas estavam mais disciplinadas, melhores, elas tiveram uma queda, daí o conteúdo veio bem, tipo, certinho, assim, sabe? Aí eu aproveitei a chave, assim, tipo, assim, os itens para pegar um pouco mais no pé delas, assim, sabe? Os 5 fala de sabotadores, né? Isso, dessa questão do crítico interno, né? Tipo, se não me engano, é esse aí. E aí eu conversei muito com elas, assim, sabe? Tipo, mesmo sentei na rota, assim, sabe? E trouxe elas mais, assim, para a realidade, no sentido, assim, de eu pegar um pouco mais no pé mesmo delas, assim, sabe? E eu acho que isso foi bom. Então, você foi mais firme com elas, é isso? Um pouco mais firme com elas, assim, sabe? Eu preciso parir essa palavra aí que para mim ainda não está claro. De que forma você pegou no pé? De que forma você foi firme que deu resultado? Eu acho que eu trabalhei um pouco mais, assim, alguns questionamentos que eu fiz para elas, para trazer elas mais para a realidade, assim, sabe? Que elas estavam se sabotando muito, que na quinta elas esqueciam, tipo, do grupo, sabe? Como se, na quinta começava aquele sentimento de autopiedade, sabe? Tá chegando o final de semana, então eu me cuidei até na quinta, eu fiz elas refletir um pouco mais, mas assim, talvez antes eu tava mais boazinha, talvez, sabe? Tipo, eu não sei explicar assim muito, mas até tem uma pessoa mais conhecida que tá no grupo que falou que eu fui mais firme assim com elas. E eu senti um resultado bom essa semana. Eu senti elas mais um pouco mais... Que tipo de questionamentos você trouxe para elas, até para ficar registrado, para ajudar as outras pessoas, porque se você conseguiu ser firme através de questionamentos, isso é muito bom para o grupo aqui. Que questionamentos você trouxe para elas? Por exemplo, sabe aqueles questionamentos assim, tipo, que eu li um pouco sobre, assim, o coaching, enfim, de trazer elas trazerem as respostas disso, assim, o que estava ajudando elas e o que estava atrapalhando esse tipo de comportamento delas, tipo, a partir de quinta, sabe? Falei, tá, mas vocês acham isso certo? Vocês estão achando que vocês estão no caminho certo para ter o objetivo de vocês? Vocês estão se imaginando no desenho de vocês, entende? Eu fiz elas trazer de volta aquela questão do desenho, sabe? Que elas tinham feito, assim, se projetado, meio que trabalhando essa questão que milagre não existe, entende? Tipo, como se fosse, tipo, trazer elas um pouco mais para a realidade, que até então a gente, tipo, eu estava trabalhando todo o conteúdo, assim, mas elas me sentiram um pouco mais rígida com elas, entendeu? Certo. Assim, pelo menos foi o que eu saí da sessão sentindo que eu fui mais rígida com elas. Certo. Sabe? Não sei, eu acho que eu não fui tão amiga, talvez, sabe? No grupo, assim, eu fui mais, tipo, comandante, o papel mais, assim, de eu vou colocar algumas regras para vocês, entende? Entendi.
Bom, não sei se... Assim, quando eu saí da sessão, eu senti que eu pensei, eu acho que eu peguei pesado demais, só que ao mesmo tempo essa semana trouxe um resultado bom, sabe? Mas pode ser paliativo. De disciplina, Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois que a Marina falado dela, eu já anotei aqui, porque isso que tu trouxe é fantástico, sensacional. Às vezes a gente acredita que tá gerando, por a gente ser mais firme do jeito que você está falando, impondo algumas regras, algumas leis, a gente acaba que alimentando o desejo delas de fugir das leis, das regras. É como se... Eu já vou falar porque eu já aproveito o embalo. É como se... Você tem criança... a Marina tem criança pequena, ela vai saber o que eu estou falando. O nome do teu filho é Pedro, né? Então imagina que aqui tem um copo de vidro, né? E aí você fala assim, Pedro, você não pode mexer nesse copo aqui. E aí você tá ali fazendo suas coisas, e aí vai lá o Pedro e mexe no copo, que tá aqui na beiradinha da mesa para cair. Né? E aí o Pedro mexe no copo. O que eu vou fazer? Eu, como mãe, eu vou ser mais firme com ele. Eu vou dar uma palmada na bunda dele e vou falar assim, eu já falei para você que não é para mexer no copo. Não funciona. E aí, o que eu tô fazendo? Impondo regras, impondo leis. Aí a gente tá na mesma... Beleza, ele chorou e tal, ficou sentadinho, e você tá fazendo suas coisas. Enquanto você tá ali, ele não vai mais mexer no copo. Certo? Porque ele não quer apanhar. Ou seja, essa semana, Vivian, elas estão fazendo tudo bonitinho. Elas não vão mexer no copo essa semana. Agora, quando a mãe sai da sala, qual é a primeira coisa que o Pedro vai fazer? Mexer no copo. Entendeu? Então, por isso que esse caráter que quase beira, não é punitivo, mas é impositivo, ele é uma solução paliativa. Mas é necessário que elas desenvolvam esse... Então, ali quando tu trouxe ali, vocês acham isso certo? Pode ver que dentro de estados de ego, a gente trabalha com 3 estados de ego. É o estado de ego chamado pai, estado de ego chamado criança, estado de ego chamado adulto. Não sei se o Thiago trouxe isso naquele dia, mas se não, acho que não. eu tô anotando aqui para eu fazer uma aula extra sobre estados de ego. Os estados de ego, pai, adulto e criança, diz assim, ó, quando eu estou no meu estado de ego pai, ou eu sou o pai crítico ou eu sou o pai permissivo. O pai crítico é aquele que impõe, o pai permissivo é aquele que faz por. Quando eu estou... E isso, todas as relações, a gente está ou no estado de ego pai, ou no estado de ego criança, ou no estado de ego adulto. Se eu estou no estado de ego pai numa relação, eu convido o outro ao estado de ego criança. Então, é legal que ambos venham para o estado de ego adulto, né, ponderando. O que seria... Quando você trouxe a frase assim, vocês acham isso certo? É como se eu estivesse apontando e sendo o pai ou sendo a mãe que bate na criança. Como é que traz isso, esse questionamento de uma maneira mais sutil e colocando a responsabilidade para elas pensarem? Uma coisa que a gente chama de confrontar. Dentro do coaching, a gente tem uma habilidade que a gente desenvolve, que é a habilidade de confrontação. Então a gente fala assim, ó. Marina, tu já teve treinamento com o Renato? Já. Renato fala muito isso, de estados de ego e confrontações. É assim, gente, olha só. Em vez de vocês acham isso certo, vou colocar assim, ó. Qual é o resultado que vocês têm? Vocês estão levando vocês estão levando bem de boa até quinta-feira, e o que vocês estão fazendo é que vocês esquecem de quinta a segunda, e segunda vocês retomam. Que resultados vocês enxergam disso? E aí deixá-las trabalharem os resultados. Não, a gente faz isso, aquilo. Ok. Então, esse resultado para vocês vai levar vocês para onde? Para que estado? Vai levar para assim, assim, assim. É o estado que vocês querem? Não. Então, o que vocês podem fazer para na quinta-feira conseguir
manter o estado de foco. Então, a diferença é sutil, mas vocês percebem que não há julgamento, né? E é mais confrontar as realidades. Olha, vocês querem isso aqui, esse resultado que vocês querem, e vocês estão fazendo isso aqui. Como é isso para vocês? É diferente de eu falar assim, gente, vocês querem esse resultado, mas vocês acham que é assim que vocês vão conseguir fazendo isso aqui? É diferente. Eu falei quase as mesmas coisas, quase a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Uma, eu julguei, e a outra, eu confrontei realidade. É que nem uma pessoa que fala assim, eu tô comendo pizza aqui, e fala assim, mas eu tô querendo emagrecer. Em vez de eu falar assim, pô, você tá querendo emagrecer e tá comendo pizza agora? Eu falo assim, olha só, você quer emagrecer e você tá comendo pizza. Como é que você enxerga isso? Deixa a pessoa se bater. Isso é muito legal. E então, cara, que bom, Vivian, que veio isso agora. E lembra do nosso estado de excelência dentro da curva de sucesso. Eu sou excelente depois que eu cometo algumas falhas e vou ajustando. Então, é uma excelente oportunidade para tu ajustar, tá? Não tu, mas todas as meninas aqui. Vamos encarar as falhas como modelos de ajuste. Eu acho sensacional isso aí. Bom, Vivian, quer explorar um pouquinho mais ou... Não, achei bacana, assim, que eu senti logo quando, tipo, acabou, assim, eu acho que muitas vezes eu confrontei elas nesse sentido que tu colocou ali, mas às vezes isso é legal porque como elas estão sentindo algumas dificuldades com o passar do grupo, chega um momento que a gente também às vezes tem entre aspas, mas começa a ter assim um questionamento de paciência, né? Com aquela situação que tu começa a ouvir, então tu quer ajudar, e aí começa a vir esses conflitos essas questões, nossa, mas se eu fizer isso, sabe? Ou aquilo, porque também vem um peso pra gente, né? Vem. Dessa questão. Isso é legal, tipo, achei bacana, porque até então, sabe, quando vem assim a questão, nossa, mas era para estar evoluindo só, e daí vem, mas foi bem conhecido, achei legal, porque no começo, daí quando comecei a sessão mesmo, né, às 5, eu vi que foi bem no momento importante de falar de crítico interno, de sabotador de novo, de vir tudo, porque é justamente onde elas começam, de repente, a ter alguns momentos de falha. Perfeito. Entendeu? Que elas vêm motivadas. Quando vocês acabarem esse primeiro grupo, vocês vão ter a possibilidade de adequar as sessões do jeito que vocês quiserem. Eu sugiro que vocês mantenham pelo menos a sessão 5 na sessão 5. Porque, na realidade, toda a linha do treinamento, da metodologia, está desenhada muito minuciosamente cada assunto. E eu trouxe o assunto de sabotadores na quinta, porque é justamente o momento que as pessoas começam a cair. Né? E por que não antes? Porque tem que deixar elas caírem para elas perceberem. Ou seja, o passo para... Quando a Vivi falou ali, como não era só para evoluir, dar um passo para trás, errar, falhar, cair, também é evoluir. Também é um passo para frente. Então, um passo... porque o grupo ele está indo para baixo, não necessariamente ele está evoluindo, ele está evoluindo. Sensacional. Obrigado, Vivian, pela tua contribuição. Nossa, as pessoas vão ter que... Eu já vou falar ali para as pessoas verem essa aula aqui, não pode deixar de ver. Inclusive, eu tenho que falar sobre PAC, sobre dados de R. Marina, como é que foi a tua sessão 5? Uma coisa que você acertou? Como foi a sessão? Uma coisa que você fez muito bem e uma coisa que você poderia ter feito melhor? Ou pode fazer diferente no próximo? Bom, primeiro, eu ia falar exatamente isso que tu falou, que na verdade fecha um raciocínio, na verdade, a sessão 5. Eu senti que quando a gente resgata a curva da mudança e as crenças para fechar na sessão 5, falar sobre o crítico interno, elas se dão conta de que, então aí, porque elas me perguntavam, mas o que a gente faz com as crenças? Mas o que a gente faz com essa curva? E aí
conseguir fazer um link todo com o crítico interno e com a maneira que elas vão lidar com as crenças, a questão da meditação. Acho que fechou, assim, foi bem legal, foi bem produtiva a sessão. Eu tive 4 faltas, então 3 eu consegui fazer online. Assim, né? Foi legal, elas conseguiram pegar. E uma das que faltou, que era muito importante para ela, essa sessão, ela pediu para eu fazer um encontro com ela por Skype, aí eu fiz também, aí foi bem legal. E eu acho que o que eu fiz certo foi justamente buscar essa questão do raciocínio, ir lá de novo na curva da mudança, fazer esse resgate com elas, para elas conseguirem consolidar o pensamento. E elas ficaram bem tocadas, assim, com essa sessão, de novo, foi bem bom. E o que eu não fiz de tão certo foi, talvez eu tenha que melhorar o online, mas aí, enfim. Mas, assim, foi bem bom, foi uma das sessões melhores, assim, que teve. Elas se saíram bem motivadas, assim, e todas conseguiram, a maioria, algumas não, mas a maioria conseguiu identificar o crítico interno principal, e todas elas me falaram no grupo que fizeram o teste lá da inteligência positiva, tal, ficaram super interessadas em fazer, e para mim foi muito boa essa sessão. Legal. Eu estou pensando estou projetando fazer um workshop só de crítico interno e sabotadores para falar sobre enneagrama, né? Porque eu vejo essa demanda grande nas pessoas. Quando você falou de curva de sucesso para as tuas participantes, você trouxe a questão da resiliência novamente? Sim, falei da resiliência de novo. Porque, gente, resiliência é bom vocês darem uma pincelada toda a sessão. Sim. Resgatar aquela tabela de erros e falhas toda a sessão, né? Porque é provável que elas tenham esquecido já daquela tabela. Sim, algumas esqueceram já. Então, esquece. Pede para elas trazerem na próxima sessão. Entendeu? Tá. Vamos, e compartilhem entre si. Legal, bacana, Marina, obrigado. Pri, seja bem-vinda. Carro chegou. Chegou, mas não sei se vai funcionar amanhã, mas... Bom, vamos lá. A gente está falando sobre erros e acertos da sessão anterior que você fez, no caso foi a 6, né? Vamos lá, como é que foi a tua sessão 6? O que você acertou e o que você pode fazer diferente numa próxima? Eu acho que a sessão da gestão de tempo foi uma sessão que deixou elas bem animadas, assim. E, ao mesmo tempo, também elas ficaram um pouco apreensivas porque elas tinham que fazer uma tarefa um pouquinho maior do que as anteriores, assim, né? Ia dar um pouco mais de trabalho. Mas o que eu vi, assim, mas o que eu vi até agora durante a semana, teve uma delas que estava mais animada, assim, eu estava vendo que ela não estava muito no clima, ela até tinha mandado uns áudios dizendo que não estava conseguindo fazer muito bem as coisas e tal, nanã. Daí essa semana a madrinha dela veio me falar que ela deu um salto, assim. Começou a mandar as coisas certinho e até me mandou algumas fotos e daí parece que deslanchou, assim, né? Então, de coisas assim, deixa eu ver, que eu fiz de errado. Não de errado. O que você pode fazer numa próxima para ser melhor? De repente eu possa melhorar ainda. Essa organização ali, eu acho, né, do tempo e tudo mais, querendo ou não, ainda ficou. Eu terminei mais cedo, né, essa sessão, mas ainda, como era uma sessão mais curta também, ainda achei que me enrolei, assim. Eu queria passar o EFT, acabou não dando tempo, esqueci. Acho que... Beleza, então, só se planejar melhor. E outra coisa até que eu tô tendo dificuldade também é com relação quando falta alguém, até a Marina falou ali, né? Essa sessão agora que passou, vieram todas, né? Até uma chegou um pouquinho atrasada, que tu tava lá, mas teve as outras sessões que ficou faltando uma em cada sessão, e daí para repor, assim, a gente não conseguiu os horários direito, então ficou
ficou mais ou menos, assim, sabe? Eu não me senti satisfeita com a reposição da aula, assim, para quem for. Bom, um recurso que a Marina utilizou na última sessão que foi legal é que ela gravou a sessão. Ou, na realidade, ela botou a pessoa para... Eu tentei, eu fiz pelo Zoom, por esse programa que a gente está usando. Mas aí o Zoom gratuito só funciona 40 minutos direto. Então ele caía e aí eu tinha que voltar. Só que eu só percebi isso fazendo, né? Eu até pesquisei antes para ver se tinha alguma instrução pro gratuito, mas não tinha na internet. Mas aí, enfim, aprendi, né? Quem quiser meu login e senha do Zoom, eu posso emprestar para vocês fazerem. Às vezes, se vocês precisam gravar, pede para mim ali no privado que eu passo para vocês e vocês usam o pago e vocês podem gravar, né? Não, eu consegui gravar algumas partes, não sei tudo. Na verdade, eu tenho que olhar ainda essa gravação e aí eu não sei também, para eu ver a gravação, eu consigo ver pelo Zoom também? Ele grava no computador. Sim, não, tá no meu computador, mas ele abre pelo Zoom? Não, ele abre MP4, ele abre no teu player. Tá. Tem no computador. Vou olhar isso. Tá. Pri, vocês têm papel e caneta aí? Sim. Quero que vocês anotem 2 perguntas. A primeira, pode botar número 1, tá? Número 1. O que eu fiz que deu muito certo? Pergunta número 2. O que eu posso fazer numa próxima vez para que seja melhor ainda? Essas 2 perguntas eu venho usando com vocês todo encontro, né? Qual é o sentido dessas 2 perguntas? É que cada vez que você faça qualquer coisa, você utiliza em você essas 2 perguntas nessa ordem. Por que nessa ordem? A primeira vai trazer para vocês um senso de autorreconhecimento. Porque muitas vezes a gente se critica. Eu não sei vocês, eu tenho um valor de excelência que eu sempre acho que não está legal. Então, eu sempre me forço a ver o que eu fiz que foi muito bom. E depois, eu pedi para vocês anotarem, porque a Pri ainda falou assim, o que eu errei, não olhem como erro, mas o que eu posso fazer numa próxima vez para que seja melhor ainda? Essa pergunta tem um grau de complexidade muito grande. Por quê? Pode ver que eu estou direcionando no futuro, não no passado. Porque se eu olho para o passado e falo o que eu errei, eu estou me prendendo no passado. Se eu olho com os olhos de futuro, falando assim, o que eu posso fazer numa próxima para que seja melhor ainda, eu ainda assim estou tratando alguma coisa que eu fiz aqui no passado, mas objetivando lá na frente. Ou seja, eu não fico preso no passado. E aí eu ganho um negócio por mim, que é a compaixão. Então, eu acolho aquilo que não foi tão bom e já projeto para frente, sem ficar me remoendo ali no que não foi legal. Certo? Então, essa é uma técnica muito legal, até para vocês trabalharem com os pacientes de vocês dentro do consultório também. Certo? Legal, obrigado, Pri. E Jana conseguiu chegar aí, legal. Já tirei tudo aqui. E fala aí pra gente como é que foi a tua sessão 6, o que você fez de bom, o que você fez que deu muito certo, o que você pode fazer para que seja melhor ainda depois. Então, eu fiz alguma alteraçãozinha ali nas datas, né? Acabei trocando a 6 pela 7. Uhum. O que, sinceramente, não achei muito legal ter feito essa troca. Uhum. Eu fiz com as meninas da Alma Verde para mostrar o trabalho delas também, enfim, é uma parceria com as minhas colegas. Mas eu preferia, olhando agora depois, né, eu preferia ter seguido o nosso roteiro, porque aí uma sessão ficou a ver com a outra, né? Uhum. Então eu preferia, talvez foi um erro, não sei. Mas igual foi bem bacana essa sessão.
Vocês vão ver que elas vão gostar bastante. A empolgação delas é meio parecida com aquela outra que a gente tratou dos temas de nutrição também. Enquanto a gente vai fazendo as receitinhas, vai surgindo 1 milhão de dúvidas e empolgação delas também. Foi bem legal. Legal. E o que pode fazer, então, no próximo grupo é seguir o roteiro do encontro, é isso? Eu acho melhor. Não gostei de ter feito alteração, não. Legal. Bom, muito bom, né? Trouxemos, então, os aprendizados. E agora vamos falar sobre as dúvidas da próxima sessão, né? E a gente está discutindo hoje da sessão 7. Meninas, quem tem dúvidas sobre a sessão 7? E depois eu vou tratar um pouquinho das dúvidas da sessão 6, caso tenha, que a gente trabalhou na semana passada, mas como a gente tem aí a Marina, a Vivian e a Janaína, que vão trabalhar na sessão 6, na próxima. Mas já que vocês já leram a sessão 7, que dúvidas tem na sessão 7? Marina. Eu tenho. Então, a gente vai dar os 6 ingredientes, né? A lista dos 6 ingredientes para elas pensarem na receita ao longo da semana, né? E aí elas vão elaborar uma receita, isso. Uhum. E essa receita tem que ser uma receita, um prato, porque eu pensei que poderia ser uma refeição com esses 6 ingredientes. Sim, pode ser. Não sei se vai ficar menos elaborado, né? Me conceitua o que é refeição e o que é prato. Não, por exemplo, um café da manhã ou um almoço. É bom focar na janta. Focar na janta. Então, montar um jantar. Sim, montarem um jantar. A gente vai falar de jantar, né? Então, legal. Então, falar para elas elaborarem uma refeição, né? Não, ao invés de um prato só. Porque 6 ingredientes talvez seja um pouco complicado. Por quê? Porque o lance da cozinha criativa, por que o lance da cozinha criativa ele vem acoplado à janta? Porque a janta é um dos principais, é um dos pontos mais difíceis para as pessoas que estão mudando a alimentação. Né? Porque geralmente na janta, elas não estão... às vezes elas não se programaram. Aí elas têm que criar alguma coisa com o que tem. Então, vem o lance da combinatividade aí, de eu abrir a geladeira, pegar algumas coisas e combinar. E vem o lance da cozinha criativa, que é você dar um novo sentido para cozinhar e você elaborar uma apresentação diferente, usar algumas técnicas diferentes dentro daquele mesmo, né, daquele mesmo produto, enfim. Né? Hoje eu estava vendo o MasterChef e o Ravi fez um miojo gourmet. Ele deixou o miojo chique, né? Isso é cozinha criativa, isso é você pegar, claro, não miojo, né? Mas é tipo você pegar um abacate e bater com o manjericão e o azeite de oliva lá, que eu experimentei lá na cozinha criativa da Jana. Tava muito bom. E você criar um novo molho para sua salada, entendeu? Então, esse é o sentido. Então, criar uma refeição, de repente, para jantar, legal, ótimo. Tá. Vivian? A Marina tinha mais uma? Não, acho que não. Da cozinha, não. Vivian? Oi. Então, essa questão até eu ia questionar ver se dava para focar só no jantar, porque eu acho que é onde elas mais têm dificuldade. Que elas vão até final do dia, até elas conseguem depois ali de 5 da tarde, que elas extrapolam muito, assim. Mas para trabalhar só a questão do jantar e essa questão dos ingredientes, para quem já fez, que tem a Jana que já fez essa sessão 7, quantas receitas ou pratos que eles conseguiram fazer, assim, mais ou menos? A Jana modificou. No tempo de 3 horas. A Jana modificou um pouquinho o roteiro 7, porque ela resolveu antecipar, aí ela fez de uma maneira diferente. Ela mais deu uma aula, né, Jana? As meninas não trouxeram. Uma dúvida que eu estava pensando essa semana é para não me perder no que fazer ali com elas nesse tempo de 2 horas e meia, 3 horas, digamos, a gente vai trabalhar 4 pratos ou, entendeu? 3, enfim. A ideia é trabalhar só um. Só né?
Acho que eu coloquei no roteiro, não? Sim. Vai ser... que eu não consegui ler muito. E aí pode ser uma refeição, né? Não precisa necessariamente ser um prato. Pode ser uma refeição que todo mundo vai elaborar junto, né? Exato, pode ser também que cada uma cuida de uma parte do... digamos, alguém faz o molhinho da salada, outra salada. Isso. Cada um vai vir com uma receita, certo? Cada uma vai explicar a sua receita e vai ter uma votação de qual receita o grupo vai fazer. E aí vocês podem optar, né? Só uma pessoa cozinha ou todas as pessoas cozinham aquela receita, né? Então... Eu tinha visto até uma colega minha para dar essa aula de cozinha criativa, então ela tá vindo com outro conceito para mim agora, tipo, isso tudo. Tipo, como vou ter que dar uma reformulada no que eu pensei. A Jana fez assim também, veio alguém para cozinhar. Qual que é o negócio aqui? É aquele lance que eu falo de contexto, né? De vocês criarem experiência. E porque de repente se vem uma pessoa só para dar aula e elas só ficam olhando e vendo, elas talvez gostem, legal, mas elas não botaram a mão na massa, né? Então fica a critério de vocês. O quanto mais vocês geram de experiência, melhor, né? Por isso que eu trouxe de as pessoas virem, de as pessoas criarem uma receita, de as pessoas escolherem entre elas. Isso vai fazer o quê? Com que elas elas estejam mais presentes na hora do encontro, né? Se elas estão produzindo o próprio encontro, é muito mais provável que elas estejam mais inteiras ali do que eu ficar assistindo alguém cozinhar, né? Não que ficar assistindo alguém cozinhar seja ruim, não. A menina lá que foi fazer da Jana deu 1000 ideias para elas, né? E não sei, Jana, se tu estás vendo com elas para elas continuarem fazendo ou elas aplicar. Como é que tu tá fazendo para elas aplicarem o que aprenderam? A gente deu sugestões de molhinhos de salada, fizemos um jantar só com prático, mas a ideia era mais instigar maneiras saborosas de consumir salada, né? E aí a gente mandou algumas receitinhas base para ela e eu estimulei elas criarem em cima daqueles molhos base, criarem os dela, né? Nossa. Não dei assim receita de prato. Mas tenta cobrar delas a aplicação, sabe? As madrinhas, elas mandarem o que estão produzindo para as madrinhas, depois elas trocarem, jogarem no grupo, sabe? Porque a Vivian falou ali de que, mas eu vou ficar só na janta, eu não sei se é mais ou menos isso, Vivian, que tu falou, de eliminar a cozinha criativa e a combinatividade, é isso? Não, eu quis dizer assim, para focar a cozinha criativa mais no jantar mesmo, porque eu acho que é onde mais as pessoas não... Daí quando tu falou, eu falei, nossa, fechou, porque eu até tinha anotado aqui para falar isso, sabe? Lembrem que elas vão vir de uma sessão, que é a sessão 6, que fala exatamente sobre planejamento, onde eu planejo a minha próxima alimentação. Né? É isso, né? A sessão 6. Isso. Então, 6, então elas já vão para a sessão 7 de jantar, já com uma cabeça um pouco mais modificada em termos de planejamento. Né? Bom, legal. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a sessão 7? Não, eu tenho, na verdade, uma sugestão, assim, porque desde o começo do grupo, lembra que eu tinha até falado da caixinha, para elas colocarem na caixinha o que elas tinham de dificuldade em relação à cozinha, porque até então eu não sabia como é que ia ser essa cozinha criativa. Então eu ia basear as receitas nas dificuldades delas, né? Enfim. Então eu pensei em sugerir para elas que elas montem receitas baseadas nas dificuldades que elas têm. De preparar alguma coisa, enfim, porque, por exemplo, molho para salada é uma coisa que apareceu, né? Então, dentro daqueles ingredientes ali, que elas construam um molho para salada, exemplo, né? Cada uma na sua dificuldade e para também elas pensarem nessa dificuldade, né? Não sei. Gosto dessa sugestão, mas gosto para um outro momento, que é o momento posterior ao grupo, onde vocês vão formar aquela continuidade. Né? Gente, é uma excelente maneira de vocês poderem
manter o grupo depois das 10 sessões, né, é vocês fazerem esses encontros a cada 15 dias, justamente com essas dificuldades que a Marina está conversando. Olha, gente, vou fazer um encontro de cozinha criativa sobre molhos de salada. E aí pode trazer... Não, mas o que eu... Acho que você não entendeu. O que eu pensei em sugerir para elas é que essas receitas que elas vão trazer, que elas vão criar, elas pensem nessas dificuldades que elas têm. Para elas tentarem, com aqueles ingredientes, criar alguma coisa que elas têm dificuldade. Não uma coisa que elas têm facilidade, entendeu? Agora sim. Entendeu? E aí trazerem, e aí talvez, né, seja legal também para elas pensarem nisso, né, ao longo da semana, né, na ideia que vem. Mas aproveita essa tua ideia da caixinha pro curso Sim. workshops de culinária. Sim. Né? Muito legal, gostei. Né? Até para as outras meninas aí também poderem utilizar. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas essa sessão 7 vai dar pano para manga para depois vocês venderem um curso contínuo. Né? Vocês podem cobrar. Meu grupo ainda viram isso. O que vocês podem cobrar, mais ou menos? Workshop nas próximas vezes. Vocês podem cobrar mais ou menos R$30 por pessoa, por workshop. E fazer um planinho, olha, é R$30, agora se você e é 2 encontros por mês. Quem quiser já fazer um pacote, pode fazer, sei lá, R$500 pelos 10 meses. Né? Que daí dá e aí, durante 10 meses, a cada 15 dias, então você já cria uma renda recorrente, né, com esse grupo. E, inclusive, nesses workshops, vocês podem abrir para outras pessoas. Né? Abrir para quem quiser vir. Né? E conversar com o grupo de vocês. Se quiserem convidar alguém, pode convidar. Vai custar R$30 e aí vai. Eu acho muito legal para dar continuidade ao processo. Mais alguém dúvidas? Vivian, vamos lá. São 7. Só para complementar essa questão desses encontros do grupo, uma coisa legal que surgiu delas nessa sessão 5, que eu acho que até que eu coloquei para ti individualmente, elas pediram para eu continuar o grupo com elas uma vez por mês. Encontros, como se fosse assim uma consulta conjunta assim com elas, entendeu? Uma vez por mês, elas disseram que pode ser no meu próprio consultório lá, né, onde eu atendo, elas podem levar uma almofadinha, sentar no chão, elas mesmas, trazendo isso, para que elas possam continuar. E aí a gente vai aprimorando assuntos, entendeu? Evoluindo na questão alimentar, para conhecer mais sobre os alimentos, enfim. Aí esses workshops também, que é legal, entende, para fazer junto. Achei bacana, alguma coisa mais aprofundada, né? Porque dá para manter uma renda ali, certa, né? Atender elas uma vez no mês, 3 horas, sei lá. Sim. Todas elas, e tu vai mantendo o grupo, né? O WhatsApp, enfim. Legal, bacana. Achei bacana. As minhas pediram também. E depois, inclusive, você pode agregar as participantes do segundo grupo desse workshop mensal. Né? Todo mundo que participou do grupo 1, né, a Marina falou de talvez fazer isso um curso básico, né? E depois fornecer outros. Então, quem participou do curso básico tem acesso a essa aula mensal, sei lá. Vocês podem criar, tá com vocês. Legal. Outras dúvidas? Não? Eu acho que ficou bem explicado, assim. O roteirinho ficou bem certinho. Legal. Gente, dúvidas sobre a sessão 6 agora, um extra para vocês. Quem tem alguma dúvida, quer alguma sugestão? Não? Eu sei que a gente tratou no ano passado. Só uma dúvida. Eu não vou trabalhar com elas com data show e tal, então é tranquilo eu trabalhar essa questão de marca-texto mesmo, né? Para elas, naquela planilha, para elas marcar o tempo que elas trabalham, enfim. Lembra que tem uma ferramenta que tu usou na tua explicação, tu usou... Online? O Google online e tal. Tranquilo explicar.
Então, não precisa data show, não. Não precisa, é só, né? Lógico. Tipo, tranquilo. A ferramenta do Google Online, eu passei para vocês o workshop da produtividade, né? Produtivamente. Para mim, não. Então, peraí, eu até anotei aqui para falar hoje. Porque nesse workshop são vídeos, são 9 vídeos sobre produtividade e gestão de tempo. Eu acho que o 7º vídeo do Produtivamente, o 7º vídeo, é sobre agenda e eu falo sobre agenda Google. Então vocês podem dar isso aí para elas como conteúdo complementar. Eu estou copiando aqui e já vou mandar no grupo de vocês os 10 vídeos. Peraí. E daí já marquem ali e peguem para vocês. Pronto, agora todo mundo tem. Então, as minhas até acharam melhor fazer à mão mesmo. Eu falei, mostrei ali dela assim, não, mas o primeiro acho que a gente vai fazer à mão ali e tal, para poder, né? Elas fizeram lá na hora e preferiram fazer assim na outra semana também. Não deixem as pessoas ir direto para online. Elas precisam aprender primeiro no físico. Né? Nem o online depois. Como conteúdo complementar. Pode enviar o meu vídeo para elas. Tá. Certo? Essa é uma das sessões mais importantes. Essas 6. Quer dizer, todas são, né, cara? Eu sempre falo isso. Essa é a mais importante. Mais alguma dúvida? Sessão 6? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Certo, então. Vivian, por que valeu a pena nosso encontro hoje? O que você aprendeu de mais valioso? Que falhar faz parte do processo, assim, falhar não, mas a gente, tipo, sei lá, essa autoanálise, sabe? É muito construtiva, assim, quando a gente consegue ter essa noção, por exemplo, sair lá do encontro e tive esse momento de repensar, entende? Como eu agi, enfim. Isso é uma coisa muito produtiva e aqui eu consegui centrar mais isso, sabe? Acho que sempre essa troca de informações é muito válida. É ruim quando não dá para participar, entendeu? Isso eu acho que também é uma... Legal. É uma coisa ruim. Obrigado, Vivi. Foi ótimo. Marina, por que valeu a pena? O que aprendeu de mais valioso? Eu acho que essa questão de parar para pensar no depois, como é que foi a sessão, às vezes a gente esquece, né? A gente fica muito preocupada em antes de estudar, como é que vai ser e tal, eu pelo menos, né? E é bem importante isso que tu falou, porque às vezes a gente não para ver o que a gente fez, que deu tanto que quando tu pergunta aqui, às vezes a gente fica, oi? Então, acho que é importante para que no próximo, quando a gente for fazer o próximo, a gente tenha também ter tido essa reflexão, né? Sobre principalmente o que eu posso fazer na próxima para que seja melhor ainda. Então, vou tentar colocar isso mais certo, assim, nas sessões. Legal. Uma sugestão. Nunca façam isso no dia do grupo. Não, no dia não dá. Finalizou o grupo, gente. A única coisa que vocês têm que fazer é comemorar. Se valorizar, tapinha nas costas, abrir algum champanhe, fazer alguma coisa que vocês celebrem esse momento. Outro dia sim o momento do feedback de vocês mesmos. Também, eu já vou aproveitar a deixa para dar uma dica para vocês que eu aprendi com um mestre meu e desde aí muita coisa fez sentido para mim. Quando vocês estão num treinamento, vocês estão dando um treinamento, vocês estão dando uma palestra, vocês estão dando algum grupo, alguma coisa, e acabou, sempre vem algumas pessoas e às vezes vem umas pessoas falando assim, olha só, posso te dar um feedback? Não tem? Sempre olhem para essa pessoa com toda a serenidade do mundo e falem assim, pode ser amanhã? Não deixem com que as pessoas deem feedback para vocês no dia. Porque isso destrói a nossa energia de celebrar. Né? Por mais que a crítica seja altamente construtiva. Né? Se for um elogio, ok. Se é alguma coisa para construir, pede para a pessoa para falar amanhã com toda a educação. Amanhã liga para ela. Olha, você queria me dar um feedback? Pode me dar agora? Porque eu tenho um ritual comigo. Quando eu termino alguma coisa, eu
não é o momento do feedback, é o momento... Sabe com que eu aprendi isso? Com o Renato. Quem que é o Renato? Que a Marina tá aqui no meu vídeo agora e parece que eu tava... É o mestre. É o mestre. O Renato é o meu coach e mentor também, um dos meus mentores. Uhum. Pri, por que valeu a pena e o que aprendeu hoje de mais valioso? Então, essa questão que a Marina falou também, né, de a gente sempre ficar refletindo o que a gente pode melhorar, isso também foi uma coisa que eu aprendi, mas, assim, eu acho que o que valeu mais foi o começo, que eu peguei ali, finalzinho da conversa de vocês, mas essa questão de confrontar a realidade sem julgar, né, que eu acho que eu tenho bastante dificuldade. Não que eu julgue muitas pessoas, mas às vezes para não julgar eu acabo me segurando. E aprender a confrontar, eu acho que isso para mim é um desafio e vai com certeza somar muito, assim. Legal. Muito bom, obrigado, Pri. E Jana, por que valeu a pena? O que aprendeu de mais valioso? Então, eu cheguei meio atrasada, eu estava viajando, e eu pensei que não ia conseguir participar, e eu até pensei, se eu não conseguir, não tem problema, eles vão falar da sessão que eu já fiz, mas sempre é bom estar justamente pelo que a Marina falou, né? Relembrar também como foi e pensar de novo, então sempre é bom. Legal. Obrigado, Jana. Gente, anotem aí um documentário que eu vou dar como sugestão para vocês assistirem. Esse documentário vai ajudar muito vocês a trabalhar com crítico interno. Né? O trabalho de crítico interno, de fraquezas, ele é um trabalho que vocês não só vão usar com o grupo, mas também com os atendimentos clientes de vocês. Efeito Sombra é o nome. Vocês vão achar no YouTube. É um documentário de mais ou menos 1 horinha. E principalmente aí para Marina e para Pri, que estão fazendo um trabalho individual, assistam para vir para a próxima sessão. Mais uma tarefa. Mais uma tarefa também. Beleza, gente? Obrigada. Então é isso aí. Nos vemos então no próximo encontro. O nosso próximo encontro vai ser de atividade física. Muito importante ter lembrado disso. O de atividade física, não sei se todo mundo já tem o seu personalzinho que vai trabalhar, ok? Se não, eu tenho para emprestar, tá bom? Tá, talvez eu precise. O que vai ser nessa da atividade física? Vocês vão trazer um profissional que vai falar sobre a importância, e vocês também vão falar sobre a importância da atividade física como catalisador ou como potencializador da saúde das pessoas, né? E que muitas vezes elas têm inúmeras desculpas para não fazer atividade física, mas é na parte física que a gente começa a rodar o mental, o emocional, o espiritual, né? Então é muito importante que elas cuidem, elas olhem para o corpo delas como uma máquina que precisa ser cuidada, né? Onde eu preciso lubrificar as minhas peças, eu preciso me mexer, me botar em movimento. E o personal, ele vem para mostrar para as pessoas que elas podem treinar em casa sozinhas, se elas quiserem. Não tem desculpa. Tem um cara chamado... Alguém já viu aquele filme Poder Além da Vida? Do ginasta? Sim. Então, aquele cara, ele tem uma palestra no TED Talks, que tem no YouTube, que eu esqueci o nome dele agora. É Dan Millman, o nome dele. E que ele fala que de construir o hábito da atividade física. Ele começou fazendo um polichinelo por dia. Só que não interessava. Todos os dias ele tinha que fazer um polichinelo. E aí aconteceu que ele começou a enjoar de só fazer um polichinelo. Não, já que eu vou fazer atividade física, eu vou fazer um pouquinho mais, vou fazer isso aqui. Daí ele foi adquirindo atividade física, se comprometendo a fazer atividade física todos os dias. Então, como a alimentação também é um hábito angular, onde a gente precisa alimentar todos os dias,
a atividade física também é. Então é importante que elas façam qualquer tipo de atividade física todos os dias. Né? Então o educador físico vai mostrar para elas como elas podem fazer algum treininho de 10 minutinhos em casa. Né? Então vai dar uma aula para as meninas. Então já falem para elas virem na próxima sessão uma roupa para poder fazer atividade física. Né? Mas quem é muito obeso ou quem não tem condições, todo mundo tem condições. O educador físico ele consegue adaptar. Né? Então, vai ser bom por causa disso. E o que mais que eu ia falar? Bom, é isso aí. Depois eu vou disponibilizar o roteirinho para vocês e a gente se fala sobre. Certo, gente? Muito obrigado. Vamos bater a nossa foto? Não. Sempre bom estar aqui com vocês. E atenção, todo mundo sorrindo. E X, como é que o Pedro fala, Marina? Como é que é? Abacaxi não faz xixi. Valeu, gente. Grande beijo para vocês. Curtam o finalzinho de domingo. Tchau, tchau. Tchau.